Olá pessoal, dando continuidade aqui então às plantas que estimulam o metabolismo, que nos auxiliam no controle natural e saudável do peso, emagrecimento saudável, vamos falar de mais algumas plantas importantes. Nós mencionamos aí o feno grego como um tempero, mas eu gostaria de dar um toque para vocês aqui, Trigonella Phoenum graecum, como fitoterapia, para a gente fazer uma prescrição, para manipulação, podendo fazer associação com outras plantas, né? É uma planta muito conhecida já, tradicional, do Ayurveda, da fitoterapia. Em extrato nós podemos fazer 300 a 600 mg ao dia associado com outras plantas, né? E ela tem sido muito famosa assim por suas ações farmacológicas, especialmente redutora da taxa da glicemia pós-prandial. Então ela tem uma atividade hipoglicemiante ou anti-hiperglicemiante bem importante, né? Além também de redutora do colesterol. Então é muito útil nos pacientes diabéticos com colesterol elevado e também com baixa do nível de energia, porque é uma planta tônica e nutritiva, como a gente mencionou, tá certo? Então assim, muito rica em proteínas, carboidratos, lipídios saudáveis vegetais, né, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, e contém vários fatores botânicos importantes. Então é uma super nutriente, vocês se lembram disso que a gente mencionou? É uma planta super nutriente. A composição dela é comparada assim ao óleo de fígado de bacalhau, vegetal, né? Então, vegano, né? Então, super nutriente, tônico, revitalizante. Bom para os pacientes diabéticos, especialmente portadores de colesterol alto e com um baixo nível de energia, astênicos, né? Dá mais força muscular, melhora a libido. É uma planta também que já foi demonstrado assim que ela aumenta a produção natural da nossa testosterona, né? Tanto para homens quanto para mulheres também. Então, naturalmente, nosso corpo produz melhor testosterona. E nós sabemos assim que a testosterona é associada a vários fatores importantes, né? Síntese proteica, melhora a formação muscular, né? Também aumenta a queima de gorduras, né? Aumenta a lipólise, na verdade, melhora a libido, energia, vitalidade, inclusive performance sexual e também, evidentemente, energia e disposição. Então é uma planta bastante interessante para a gente fazer uma manipulação, né, em associação com outras plantas nesses pacientes diabéticos, pacientes com colesterol alto, tendência à obesidade, fraqueza, baixa libido, baixa vitalidade, desnutrição, né, comprometimento nutricional, muito boa também para pessoas que não são diabéticas, são esportistas, que querem aumentar seu nível de formação muscular, ou que desejam melhorar também performance, libido, testosterona, sexualidade, né? Grande planta. Escreva aí, né? Manipulação em extrato seco, 300 a 600 mg por dia. Como eu disse, eu gosto de associar muito com melão de São Caetano, Momórdica charantia, no caso do diabético. Mas pode ser também com Gymnema silvestris, né, com uma planta hipolipemiante e hipoglicemiante também. Pode ser com Bauhinia, pata de vaca, ou pode ser junto com os tônicos também, né, com os adaptógenos, com ashwagandha, com o panax ginseng, também para promover melhor testosterona, com tríbulos terrestres, né, para os prescritores médicos, né? Grande planta, que acompanha aí na sua prescrição. Quero falar de uma outra planta bem interessante agora, relativamente nova no mercado, né, mas muito conhecida como cominho preto, né? Nigella sativa. Né? Cominho preto, as sementes é que são usadas, né? Uma planta que tem sido também muito estudada do ponto de vista da fitoquímica, né? Tem a timoquinona, por exemplo, a ditimoquinona, o timol, são substâncias conhecidas aí da fitoquímica, né? E que tem vários efeitos importantes para nós no nosso interesse hoje, assim, auxiliar no controle do diabetes tipo 2, auxiliar também nas hiperlipidemias, no controle da obesidade e também da hipertensão arterial. Então estamos falando assim dessa síndrome, né, de distúrbios metabólicos que vão se acumulando aqui, né? Então a Nigella sativa apresenta vários mecanismos de ações importantes, né? Aumentando a produção de insulina. A gente falou disso do gimnema também, isso acontece também na canela, acontece também com o melão de São Caetano, melhora a proliferação de células beta do pâncreas, né, aumentando a produção da insulina, reduz a inflamação do pâncreas, que é uma ação bem importante, também trabalha o fígado e o intestino. Gostaria que você observasse, né, aí no slide, a gente tem alguns efeitos importantes aqui da Nigella sativa, que ela reúne ações complementares, né? Então ela reduz, por exemplo, a gliconeogênese no fígado e a sensibilidade à insulina, aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta a secreção de insulina, aumenta o uptake da glicose e reduz a absorção da glicose. Ela faz todos esses efeitos e são efeitos que ele reúne alguns efeitos de plantas e de até medicamentos alopáticos, como metforminas, glitazonas, né, que fazem efeitos parciais, enquanto que ela reúne todos esses efeitos ao mesmo tempo,
fazendo então um excelente metabolismo aí de gorduras e açúcares, né? Então, ela múltiplos caminhos que ela encontra para auxiliar a normalizar a glicose e os lipídios, tá certo, pessoal? Então, é uma boa planta para a gente trabalhar, tanto no metabolismo de glicose como nas dislipidemias também. Já tem vários estudos clínicos demonstrando que ela tem um bom efeito e está disponível em farmácias de manipulação especializadas em fitoterapia, 500 mg até 1000 mg, né, 1 grama do extrato por dia. Sempre a gente começa com doses menores, recomendação 250 mg 2 vezes ao dia, podendo associar com outras plantas, como por exemplo o próprio Trigonella foinograeco, é uma boa combinação. Observar também assim, que é uma planta que estimula muito o metabolismo, então pessoas muito sensíveis, né, podem sentir às vezes um desconforto no estômago, às vezes até mesmo a sensação de náuseas ou vômitos, constipação intestinal, às vezes sonolência. São efeitos colaterais pouco frequentes, mas vale a pena a gente prestar atenção, né? Por exemplo, associar com o melão de São Caetano, Momordica charangia, pode reduzir esse tipo de efeito, que é uma planta bastante protetora. Ou Philanthus niruri, que é o quebra-pedra, posso associar Nigella sativa com Philanthus niruri, fortalecer os efeitos hipoglicemiantes, mas também adicionar um efeito protetor gastrointestinal e hepático, né? Evitar a associação com anticoagulantes, isso é importante, né? Cuidado também na administração com pacientes que estão tomando insulina, isso aí tem que ter um acompanhamento clínico de perto, tá certo? Devido a esse efeito que ela pode ter também como antiagregante plaquetário, de forma geral também, se for fazer uma cirurgia, se deve evitar o uso. Suspende o uso 2 semanas antes, isso também 2 semanas depois, tá certo? Se a pessoa já toma hipoglicemiantes ou insulina, é bom, nós estamos falando aqui de prescritores, né, ter um acompanhamento e um critério de perto, né? Se tiver um endocrinologista acompanhando, você pode conversar com ele, pode fazer um trabalho em conjunto. Então ter esse cuidado, né? Porque pode baixar muito a glicose, né? E a baixa pressão também. Se a pressão baixa, já é um outro critério de observação e de cuidado. Contraindicação, gravidez e lactação, como sempre a gente tem falado aí, né? Vamos deixar para você algumas sugestões, né, de fórmulas no nosso material de apoio. Observe lá no material de apoio possibilidade de associação, né? Por exemplo, citrocinenses, né? Juntamente com Nigella sativa e outras plantas que a gente mencionou aqui. Também a Salacia reticulata é uma planta interessante, Salacia reticulata, que está apresentando então uma planta de origem asiática, não é muito comum no Brasil, mas já está disponível nas principais farmácias de fitoterapia, né? O pessoal que trabalha mais diretamente com fitoterapia. E a Salacia reticulata, ela tem sido assim, pesquisas, né, têm demonstrado que ela tem uma ação importante também na inibição da alfa-amilase pancreática, né? Alfa-glicosidase intestinal e lipase pancreática também. Com isso vai reduzindo a absorção de carboidratos e de gorduras. Mais uma planta que tem esse efeito, reduzir a absorção de gorduras, né, e de carboidratos, que cumpre aquele critério que a gente falou lá naquela tabelinha, lembra? No quadro, né, de redução de calorias, né? Diminuição da ingestão de calorias. Então ela diminui a adipogênese, né? Diminui o acúmulo de gorduras. Então bom auxiliar no tratamento aí da obesidade, síndrome metabólica, promovendo esse bloqueio enzimático aí, facilitando então mais leveza para o nosso metabolismo, tá certo, pessoal? Dose de 200 mg 2 vezes ao dia, podendo associar com outras plantas. Contraindicação, né? Crianças abaixo de 12 anos, evitar também associação com hipoglicemiantes orais e anticoagulantes, tá certo? Gravidez e lactação contraindicada. Conte conosco, visite lá o portal Veda, fale com a gente, vamos trabalhar juntos aí pela fitoterapia, pelo Ayurveda. Grande abraço.